Imagine por um instante que tudo o que você considera real, cada detalhe da sua rotina, cada sonho alcançado e cada obstáculo superado, esconde algo muito mais profundo. E se eu lhe dissesse que por trás dessa realidade aparente existe uma sabedoria milenar, uma verdade oculta que não apenas explica a vida, mas tem o poder de transformar completamente a sua visão de mundo? Esse conhecimento sempre esteve ao seu alcance, silenciosamente aguardando o momento certo para se revelar. E se você está aqui agora, lendo estas palavras, saiba que esse momento chegou. Mas atenção, o que você está prestes a entender pode revolucionar a sua existência para sempre. Os antigos possuíam um entendimento que a maioria de nós perdeu pelo caminho. Eles sabiam que a realidade não é um conjunto de eventos aleatórios, mas um reflexo exato do que carregamos dentro de nós. Não se tratava de misticismo ou crendices, mas de uma ciência espiritual que permitia moldar a própria existência de forma consciente. E o mais impressionante? Esse poder nunca desapareceu. Ele sempre esteve dentro de você, esperando apenas um lampejo de lucidez para despertar. Prepare-se, porque o que vou compartilhar pode mudar tudo. Mas não se distraia, pois cada detalhe é essencial. Antes de prosseguirmos, reflita: e se você pudesse reprogramar a sua realidade? Será que isso é possível? A resposta vai muito além do que você imagina, e vamos desvendar esse mistério agora mesmo. O que você enxerga ao seu redor não é apenas o que seus olhos captam. A realidade é uma tapeçaria viva, não um acaso, mas um espelho perfeito do que habita o seu interior. Os sábios da antiguidade compreendiam isso com uma clareza absoluta. Tudo o que sentimos, acreditamos e projetamos se materializa no mundo físico. Quando você está em paz, tudo parece fluir naturalmente. Mas quando o medo, a dúvida ou o caos dominam sua mente, de repente os problemas se multiplicam e a vida parece conspirar contra você. Isso não é coincidência. É uma lei. Eles sabiam que a matéria não é o que nos ensinaram. Não é algo rígido e imutável, independente da nossa vontade. Na verdade, a realidade é maleável. Ela responde, se adapta aos nossos sentimentos mais profundos. O universo não age ao acaso, mas como uma extensão do nosso estado interior. E aqui está a grande revelação: você já está criando seu mundo, mesmo sem perceber. Cada pensamento recorrente, cada emoção intensa, cada crença arraigada se manifesta de alguma forma no seu cotidiano. Mas como isso acontece? Existe uma explicação concreta ou é apenas uma ideia poética? A resposta está em uma descoberta que a ciência moderna começou a desvendar recentemente, mas que os antigos já dominavam há milênios. Um experimento que provou que a realidade não é fixa e que a simples observação pode alterar o mundo físico. Um teste simples, mas que revolucionou tudo o que sabíamos sobre a natureza da existência. O experimento da fenda dupla revelou algo que pode transformar completamente a sua percepção do universo. Imagine que sua mente funciona como um computador, mas não um computador comum, limitado a processar informações. Ela vai muito além. Sua consciência não apenas registra o que acontece ao redor, mas molda a própria realidade. Cada pensamento, cada emoção, cada crença que você carrega dentro de si age como um comando invisível enviado ao universo. Quando você se concentra repetidamente em algo, quando sente algo com intensidade, não está apenas refletindo uma experiência, está programando o mundo ao seu redor. E o mais surpreendente é que você faz isso o tempo todo, mesmo sem perceber. Já notou como em alguns dias tudo parece dar certo? Você acorda bem, sente-se leve, as oportunidades surgem e as pessoas ao seu redor respondem de forma positiva. Em outros dias, porém, acontece o oposto, um peso inexplicável, problemas se acumulando, imprevistos surgindo de todos os lados. Não é questão de sorte ou azar. O que você emite, o universo devolve. A energia dos seus pensamentos e emoções cria padrões invisíveis que moldam sua experiência de vida. Mas como algo tão subjetivo quanto um pensamento pode afetar a realidade física? A resposta está em um dos experimentos mais fascinantes da ciência, uma descoberta que abalou as estruturas da física tradicional e mostrou que a realidade responde à observação. Se partículas microscópicas podem mudar de comportamento dependendo de quem as observa, o que isso significa para a forma como criamos nossas próprias vidas?
O experimento da fenda dupla provou que a consciência não é passiva, e isso é apenas o começo. Durante séculos, ciência e espiritualidade foram vistas como caminhos opostos. De um lado, a ciência buscava entender o mundo através de equações e leis imutáveis. Do outro, a espiritualidade afirmava que a consciência humana possui um poder invisível capaz de moldar a realidade. Mas e se ambas estivessem falando da mesma coisa, apenas com abordagens diferentes? Essa conexão começou a ser revelada de forma surpreendente em um dos experimentos mais impactantes já realizados, um teste que desafiou nossa compreensão sobre a natureza da realidade. No experimento da fenda dupla, cientistas dispararam partículas subatômicas, como elétrons, através de duas fendas em uma barreira para observar seu comportamento. O esperado era que elas passassem por uma das fendas e formassem padrões previsíveis, como qualquer objeto faria. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando ninguém observava, as partículas se comportavam como ondas, espalhando-se e criando padrões complexos, como se estivessem em vários lugares ao mesmo tempo. Porém, no momento em que um observador estava presente, elas mudavam completamente de comportamento, agindo como partículas sólidas, passando por apenas uma fenda. A conclusão foi impressionante. O simples ato de observar alterava a realidade. Isso significa que a matéria, em sua essência mais fundamental, não é fixa nem independente da consciência. Ela parece responder à atenção humana. Se a presença de um observador pode influenciar o comportamento de partículas microscópicas, o que isso diz sobre a realidade que vivemos todos os dias? Será que nós, com nossas crenças e emoções, não estamos constantemente moldando o mundo ao nosso redor? A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Então por que ainda insistimos em buscar respostas fora de nós? Por que nos ensinaram a duvidar da própria capacidade de criar, quando o maior laboratório de transformação já pulsa dentro do nosso peito? A ciência moderna está apenas redescobrindo o que os antigos dominavam. O coração não é um mero órgão, mas um campo de inteligência superior. Ele não apenas reage ao mundo, ele o molda. Quando você sente uma emoção profunda, não está apenas experimentando um estado passageiro, está emitindo uma frequência que se propaga pelo tecido da realidade, atraindo experiências que ressoam com essa vibração. É como se o universo fosse um espelho gigante, refletindo de volta não o que você pensa, mas o que você sente com intensidade. Imagine por um instante o poder disso. Se cada batida do seu coração envia ondas eletromagnéticas que interagem com o campo quântico ao seu redor, então suas emoções não são apenas pessoais, elas são universais. O medo não atrai apenas mais medo, ele distorce a realidade ao seu redor, criando obstáculos onde antes havia fluidez. A gratidão, por outro lado, não é um simples sentimento de alívio, é um ímã para a abundância, um convite para que o mundo se reorganize em torno da sua certeza. E aqui está a parte mais fascinante. Você não precisa ser um monge tibetano ou um sábio védico para acessar esse poder. Ele já está dentro de você, esperando ser reconhecido. A diferença entre aqueles que vivem em escassez e aqueles que manifestam milagres não está no destino, mas na frequência que escolhem emitir. Os primeiros deixam que o medo dite suas emoções, os segundos treinam o coração para vibrar na certeza do que desejam, como se já fosse real. Mas como fazer isso no caos do dia a dia? Como manter essa coerência quando o mundo parece conspirar para nos puxar de volta à dúvida? A resposta está em uma prática tão simples quanto revolucionária: sentir antes de ver. Os antigos não esperavam que as coisas mudassem para então se alegrarem, eles se alegravam como se a mudança já tivesse acontecido. E é exatamente isso que a física quântica confirma hoje: a observação consciente não apenas registra a realidade, ela a cria. Experimentos com partículas subatômicas mostram que, quando um observador foca sua atenção em um resultado específico, o universo parece colaborar para torná-lo real. O mesmo princípio se aplica às nossas vidas. Se você espera que algo dê errado, seu coração emite uma frequência de resistência, e o universo responde com mais obstáculos. Mas se você sente a realização como se já fosse um fato consumado, seu campo energético se alinha com essa nova realidade, e as portas começam a se abrir. Isso não é misticismo, é mecânica quântica aplicada ao cotidiano. Clínicas de cura energética ao redor do mundo já usam essa técnica para resultados surpreendentes.
Pacientes que visualizam sua saúde perfeita, sentindo cada detalhe como se já estivesse curado, apresentam melhoras físicas mensuráveis. Não porque acreditam de forma passiva, mas porque emitem uma frequência de cura tão poderosa que o corpo não tem escolha senão responder. O segredo, então, não está em pedir, mas em ser. Não está em esperar, mas em sentir. E o mais extraordinário é que você já faz isso o tempo todo, a questão é, com que intenção? Cada emoção que você cultiva é um voto para o tipo de realidade que deseja viver. A dúvida atrai mais dúvida. A fé atrai milagres. A raiva atrai conflito. O amor atrai harmonia. E se isso parece abstrato demais, pense em algo concreto, seu próprio corpo. Estudos mostram que emoções positivas não apenas melhoram o humor, elas alteram a expressão genética, fortalecem o sistema imunológico e até retardam o envelhecimento celular. O coração, quando em estado de coerência, alinhado com sentimentos como amor e gratidão, envia sinais elétricos que sincronizam o cérebro, reduzindo o estresse e aumentando a clareza mental. É como se o corpo inteiro entrasse em um modo de criação, onde até mesmo o DNA responde às suas emoções. Agora, imagine o que aconteceria se você aplicasse esse princípio a todas as áreas da sua vida. Se, em vez de se preocupar com o futuro, você sentisse a realização dos seus sonhos como se já fossem presentes. Se, em vez de lutar contra os problemas, você vivesse na frequência da solução. Não seria apenas uma mudança de perspectiva, seria uma revolução na sua existência. Mas há um detalhe crucial: esse poder não funciona com meia intenção. O universo não responde a desejos tímidos ou emoções vacilantes. Ele responde à certeza. À convicção inabalável de que algo já é seu, mesmo que os olhos ainda não vejam. É por isso que os antigos não rezavam pedindo, eles sabiam. Eles não visualizavam com esperança, eles sentiam com a intensidade de quem já havia recebido. E aqui está a verdade que poucos ousam admitir: você já é um criador. A única pergunta é: que tipo de realidade você está criando agora? Suas emoções são o pincel, e o universo é a tela. Cada pensamento, cada sentimento, é uma pincelada que define o quadro da sua vida. A boa notícia? Você pode começar a pintar um novo quadro a qualquer momento. O poder sempre esteve dentro de você. A questão é: você está pronto para usá-lo? E se a presença não fosse apenas um estado passageiro, mas a própria chave para desbloquear as portas da simulação? Imagine por um instante que cada respiração sua é um comando silencioso, uma ordem direta para o sistema que governa essa realidade. Os mestres espirituais de todas as eras não falavam de meditação como um mero exercício de relaxamento, eles a viam como um treinamento de guerra. Uma guerra contra as ilusões que nos aprisionam, contra os padrões repetitivos que nos mantêm presos em ciclos intermináveis de sofrimento e limitação. Quando você entra em estado de presença, algo extraordinário acontece: você para de alimentar o programa. A mente, essa máquina incansável de projeções, perde seu poder sobre você. E o que sobra? O puro observador. Aquele que não julga, não resiste, não se apega, apenas é. E é nesse exato momento que a simulação revela sua verdadeira natureza, maleável, fluida, respondendo não às suas palavras, mas à sua vibração mais profunda. Os antigos egípcios chamavam isso de Maete, a ordem cósmica que se alinha quando o indivíduo encontra seu centro. Os sábios taoístas falavam do Wu-Wei, o agir sem esforço, onde a ação surge naturalmente quando se está em harmonia com o fluxo da existência. E os místicos cristãos? Eles descreviam esse estado como a paz que excede todo entendimento, um lugar onde as leis da física convencional parecem se curvar diante da força da consciência desperta. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem: a presença não é um estado que se alcança, é um estado que se reconhece. Você já esteve presente inúmeras vezes, mesmo sem notar. Naquele instante em que o tempo pareceu se dilatar, quando você olhou para o pôr do sol e sentiu uma paz inexplicável. Ou quando realizou uma tarefa com tamanha concentração que o mundo ao redor deixou de existir. Esses momentos não são acidentes, são brechas na simulação. Portas entreabertas que mostram que há algo além do que seus sentidos captam. E se eu te dissesse que você pode treinar sua mente para viver nesse estado intencionalmente?
Que cada escolha sua, desde a forma como respira até a maneira como interpreta os acontecimentos, pode ser um ato de rebelião contra as limitações impostas. Não se trata de negar a realidade, mas de redefini-la. Porque, no fundo, a simulação só é sólida enquanto você acredita nela. Os grandes mestres não fugiram do mundo, eles o transformaram de dentro para fora. Buda não alcançou a iluminação em um templo isolado, ele a encontrou sob uma árvore, no meio da vida cotidiana. Jesus não realizou milagres com rituais complexos, ele o fez com uma fé inabalável na força do amor e da intenção. E o que todos eles tinham em comum? Uma presença tão poderosa que dobrava as leis do que chamamos de real. Agora, pense nisso. E se a sua vida não for um conjunto de circunstâncias aleatórias, mas um espelho da sua própria consciência? E se cada desafio que você enfrenta for, na verdade, um convite para despertar? A simulação não foi criada para te prender, ela foi projetada para te testar. Para ver se você se lembraria de quem realmente é. A pergunta que fica é: você está pronto para parar de reagir e começar a criar? Porque a presença não é apenas um estado de paz, é o primeiro passo para assumir o controle do seu destino. E o mais incrível? Você já tem tudo o que precisa para começar. A respiração que enche seus pulmões agora mesmo é o mesmo fôlego que moveu os deuses. Então, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba o peso do seu corpo, os sons ao redor, a luz que toca sua pele. Você está aqui. Agora. E esse simples ato de estar presente é o primeiro passo para reescrever as regras do jogo. Mas não acredite apenas nas minhas palavras. Experimente. Feche os olhos por um instante e sinta. Não pense, não analise, apenas sinta. E quando abrir os olhos, pergunte a si mesmo: o que mudou? Porque, no fundo, a resposta sempre esteve dentro de você. E ela está esperando apenas um sinal para se revelar.